lá. Se tiver alguém aí, a gente tá aguardando. Acertar aqui a iluminação. Oi, Paula, tudo bom? Ajustando aqui a iluminação, enquanto o pessoal vai chegando aqui também. Espero que você goste, Paula, que a gente preparou aqui para conversar. Camila, Fátima. Gente, que legal ver os ex-alunos, as ex-alunas aqui também. Sejam bem-vindas. Bom revê-las por aqui. A gente já vai começar já já. Oi, pessoal lá da Tia Dulce. Que legal. Pessoal da minha cidade, Governador Valadares. Tia Dulce, Kátia, Karine e as professoras da escola do Instituto Educacional Dulce Quintão. Um beijo para vocês, muito carinho por todo mundo. E a gente vai falar sobre esse assunto aí que nos deixou de cabelo em pé, né? Mas ao mesmo tempo nós precisamos encontrar estratégias para atuar nesse momento de pandemia, como a gente falou na semana passada, né? São transformações que talvez nos deixam marcas profundas, né? Que deixam marcas profundas e a gente vai precisar saber lidar com elas. E não tem receita, né? Mas a gente pode pesquisar soluções estratégicas e é isso que eu preparei para a gente conversar hoje, né? Que estratégias a gente pode adotar, qual é o cenário que está posto e o que nós podemos também pensar aqui enquanto educadores, enquanto famílias. Então eu separei esse assunto para a gente conversar um pouquinho sobre o contexto, as problemáticas que estão colocadas, né, que estão bem visíveis e aí gritando para a gente, que possibilidades nós temos para tratar desse assunto e algumas estratégias para as famílias e algumas estratégias para docentes, estratégias para gestores e coordenadores. E a partir do final da live eu vou começar a divulgar também a curadoria de algumas plataformas, de alguns conteúdos que eu pesquisei e encontrei que podem nos auxiliar, né? Projetos, ideias, coisas que a gente pode fazer utilizando o método híbrido em especial. Como nós falamos na semana passada, é impossível nós pensarmos em modelo à distância. A gente pode pensar até numa mediação por tecnologia, mas também a gente tem que pensar naquelas famílias que não têm acesso fácil, né, a dispositivos como celular, computador, tablet. Então a gente tem que pensar em soluções que possam ser feitas com o uso da tecnologia e também sem o uso da tecnologia. Então eu fiz uma curadoria dessas possibilidades e aí eu vou começar a divulgar com os links também, né, para que vocês possam se inspirar, criar projetos próprios e alguns até indicar conteúdos, né? Todos esses que eu indiquei, que eu vou indicar a partir dessa nossa conversa, são de conteúdo que possa utilizar, vocês possam utilizar sem problema com direito autoral, né? Ou seja, vocês podem citar a fonte e podem usar esses conteúdos, inclusive jogos, inclusive livros digitais, etc.
ok? Então, o pessoal está chegando aí, a gente já pode começar. Então, a gente vai falar sobre o que fazer com o déficit de aprendizagem causado pela pandemia do Covid-19. Na semana passada, nós falamos sobre esse fosso que aumenta, né? Aumenta a desigualdade, futuramente vai afetar também outros setores da nossa sociedade em função desse período. Então é muito importante que a gente esteja atento às estratégias possíveis de serem usadas para que a gente minimize os danos causados por essa não presencialidade da escola, né? Então todos nós estamos aprendendo com esse momento desde o mês de março, quando a pandemia foi anunciada, e no mundo todo, desde a virada do ano, tem se pensado muito em que estratégias adotar para que, especialmente, os estudantes e suas famílias possam garantir aí a aprendizagem junto conosco na escola, né? Mediado por nós, pensado por nós, mas a gente não detém o controle sobre sobre essa aprendizagem, né? Ou seja, o controle total sobre o processo de aprendizagem. A gente está fazendo uma mediação compartilhada aí com as famílias e com a própria autonomia que nós vamos, ou que nós estamos, né, procurando desenvolver, seja crianças, adolescentes, jovens, adultos, tanto na educação básica quanto no ensino superior. A gente tem visto que autonomia e protagonismo são dois conceitos que vieram em peso, porque não existe uma forma da gente ter sucesso nessa aprendizagem não presencial se a gente não desenvolver, e, portanto, esses dois lados aí do desenvolvimento humano, né? Em março, então, logo no início da pandemia, nós tivemos uma portaria divulgada pelo MEC, falando sobre a possibilidade do ensino remoto, né? Ou seja, de uma forma não presencial, a princípio num caráter emergencial, excepcional, né, e podendo ser prorrogado enquanto durar a pandemia. Então o mundo não sabia quanto tempo isso poderia durar. E nós estamos vivenciando isso na pele, né? Então nós estamos vivendo essas transformações com uma possibilidade muito grande de não retornarmos àquela vida anterior à pandemia. Todos nós tivemos que pensar em como sobreviver em primeiro lugar, em como ter saúde, mas também em como a gente pode conviver com essa nova realidade, né? O site da Unesco, em 14 de abril, publicou uma nota sobre o Covid, falando especialmente da suspensão das aulas presenciais. Então, tinha um número lá de uma média de 1,7 bilhões de estudantes afetados em todo o mundo, né? Em 193 países que foram monitorados, ou seja, que suspenderam as aulas, e isso representa 90% de estudantes de todo o mundo. Então, no período até abril, já tínhamos esse número, 1,7 bilhão de estudantes afetados, 90% dos estudantes no mundo. Então, esse é um número muito grande. E a desatenção com essa temática pode gerar perdas irreparáveis, né, tanto do ponto de vista das relações que se tornam mais distantes, quanto também isso pode aumentar a evasão, pode aumentar a desigualdade, né? E há um desconforto muito claro de todos nós em ter que assumir o processo de ensino e o processo de aprendizagem como condição de autonomia, de empoderamento, de autodeterminação, por força dessa tradição cristalizada e alienada, né? Das transformações que já vêm sendo anunciadas aí há muito tempo, e a gente ainda se manteve num fazer muito clássico, muito enraizado, né? Então, a comunicação entre a família e a escola foi a primeira a ser afetada, e que a gente precisou ter isso muito próximo, né? Então, a gente vem aí também há muito tempo falando, fazendo trabalhos de conclusão, fazendo pesquisa sobre a importância da relação família-escola para o processo de aprendizagem. Então, 2020 foi um momento em que a gente teve que colocar isso tudo num funil e traçar estratégias pensando em todos esses fatores, em tudo que a gente já vinha pensando que era importante para poder melhorar os processos da escola.
Temos que pensar também nesse contexto, um contexto que a gente vive mundo afora, né, o empobrecimento da população e o aumento do desemprego. Então, são fatores que a gente precisa considerar também que afetam tudo isso que a gente pensou e que a gente vem desenvolvendo. A própria vulnerabilidade emocional, tanto de familiares, tanto quanto dos estudantes, quanto de professores. Todos nós fomos afetados de alguma forma pelo desespero, pelo desconhecimento até então, né, do que era o vírus, do que isso poderia causar. E hoje, meses depois, 9 meses depois, a gente já tem pesquisas demonstrando, inclusive, uma relação com a perda da capacidade de pensamento, uma perda considerável de quem teve o Covid, né? Além de outras sequelas que estão sendo estudadas ainda, algumas estão sendo relacionadas ao fato da pessoa ter sido infectada. E a capacidade de raciocínio, de pensamento, é uma dessas sequelas que tem sido demonstrado por pesquisas. Então vale a pena também a gente olhar outros campos do conhecimento, especialmente da saúde, né? Para a gente entender esse contexto e pensar e repensar as nossas estratégias. E aí, nesse contexto também, eu acho que isso toca na nossa ferida, né, a ferida dessa conversa, que há uma menor pressão social sobre a aprendizagem, porque se tornou normal não estar na escola nesse período. Então, um dos pontos que nós vamos tratar nessa conversa é exatamente sobre como criar rotinas, planejamento e rotinas que favoreçam a aprendizagem, considerando que o normal nesse momento está sendo não estar na escola. Então, não há uma pressão social tão forte nesse momento, e aí a gente pode falar tanto enquanto escola, tanto enquanto família, né? Para que as nossas crianças, jovens, adultos, adolescentes possam ter essa rotina, né? Ou seja, não estão na escola, mas estão em horário ou precisam de atividades de aprendizagem que vão muito além dessas que a escola está propondo, né? E a falta de aprendizagem, ela já tem, nós sabemos, já tem uma relação direta com a recuperação econômica e no mundo do trabalho, e terá um impacto muito maior se a gente não conseguir minimizar, reduzir danos no processo de aprendizagem com essas estratégias, né? Então, daqui para frente, a gente vai ter um olhar muito grande sobre a recuperação econômica e o mundo do trabalho daqui por diante, né? Em função dessa aprendizagem que está sendo mais lenta, que está desacelerando, que inclusive há eu pesquisando aqui sobre o assunto, lendo inclusive livros, artigos, debates, há uma preocupação com a redução, a regressão do desenvolvimento de estudantes com deficiências, com transtornos ou dificuldades de aprendizagem já existentes, especialmente pela falta da socialização e pela falta da mediação adequada. Então isso é muito sério, porque a gente pode colocar a perder práticas já consolidadas ou alertas já acendidos há mais tempo em função desse não saber o que fazer em tempo de pandemia, né? Então, como a gente começou aqui falando, né, a falta de acesso aos dispositivos tecnológicos é um dos problemas que a gente enfrenta. A organização do tempo de estudo não é o mesmo do tempo presencial. Então, no início da pandemia, nós tivemos uma correria para poder adaptar o que nós fazíamos na sala de aula para o mundo virtual, só que no mesmo tempo. Isso causa um estresse, um cansaço, a própria ida ao banheiro, tomar uma água, fazer a alimentação adequada ficou bem complicada. Porque uma coisa é a gente estar no ambiente da escola, onde nós temos pessoas fazendo trabalhos diferentes e nós estamos saindo para um intervalo, nós vamos ali no bebedouro, tem água, a gente vai ao banheiro e ele está limpo. Enquanto está em casa, nós somos responsáveis por tudo, né? Não é verdade? Então, o tempo presencial ele é diferente desse tempo remoto, né? E outra constatação que é bem clara é que as famílias não conseguem organizar o percurso escolar em casa. Eles precisam da nossa orientação para que a gente consiga
organizar esse tempo das atividades junto com as atividades de lazer, de descanso e etc. Né? Percebemos do nosso lado, como educadores, que as atividades propostas, elas normalmente precisam e dependem de explicação de conteúdo, então esse é um alerta que acende para a gente. Né? Para pensar essas estratégias, a gente também tem que lançar mão de possibilidades, como eu falei, eu vou indicar a curadoria de plataformas, conteúdos gratuitos que vocês podem também se inspirar ou utilizar, né? Mas quanto mais a gente pensar em formas, em estratégias que não dependam de explicação, como a gente viu aí a angústia de muitos familiares, né? Sem conseguir explicar a matéria para uma criança, por exemplo, sem conseguir ajudar no exercício, porque essa tarefa ela acontecia na escola, em casa era um reforço, era uma revisão, não era uma responsabilidade tão grande como tem sido, né? E isso pode causar também como eu falei, né, uma ansiedade por não conseguir, pode causar uma decepção dos pais também de não conseguirem. Então é preciso cuidar dessa problemática que está colocada, né? Outro ponto também é a dispersão causada por interferências externas durante as aulas. Na escola, a gente faz de tudo para que aquele ambiente seja preservado de barulho, de movimento desnecessário, a não ser que seja para desenvolver as atividades propostas, mas em casa a gente não tá livre, né, dessas interferências. É cachorro que late, é carro que passa com volume alto, é dentro de casa alguém que conversa, entra e sai no ambiente. Nem todo mundo tem um espaço privilegiado como esse que vocês podem ver, né? Um cantinho de estudo que a gente pode ficar aqui isolado, né? Isso causa também, né, uma dificuldade de concentração grande, essa quantidade de interferências externas durante o momento de estudo, né? Outra questão também que a gente vai acender aqui a bandeirinha, que é a vivência do luto pelas famílias, né, que perderam pessoas aí durante a pandemia. Então é um outro fator para a gente colocar a bandeirinha, acender o farol sobre ela, para a gente olhar com um pouco mais de sensibilidade, porque não sabemos qual é o tempo necessário para que esse luto... Perdão, deu uma picotada aí. Então a gente está falando dessas problemáticas que estão sendo colocadas e trazendo agora, especialmente para o nosso campo de educadores, a gente tem que também acender aí a nossa bandeirinha, que as nossas turmas elas não são heterogêneas, aliás, elas são heterogêneas, então é preciso ter um cuidado com a homogeneização, que também já é algo que a gente vem falando há muito tempo, mas que a gente está posto diante desse desafio. Ou seja, as pessoas aprendem de formas diferentes, em tempos diferentes, com estratégias diferentes. Então, a gente vai falar já já sobre algumas estratégias possíveis para poder atacar esse ponto em especial. E é preciso que a gente reconheça também que essa redução de danos em relação à aprendizagem, ela é gradual e ela é individual, em função desse comentário, né, de que as turmas são heterogêneas. Possibilidades. Que possibilidades a gente tem, então, e também que a gente corre alguns riscos em relação a isso. Alguns debates que eu assisti, ouvindo especialistas, falavam de algumas estratégias lá no mês de março, abril, e que hoje, quando a gente olha, talvez a gente mude de ideia, né? Por exemplo, houve proposta em várias redes, em várias escolas e por vários especialistas de simplificar o currículo. Ou seja, já que nós teremos menos tempo de tempo escolar, né, de um modo geral, de atividades propostas pela escola, a gente então vai simplificar, a gente vai fazer escolhas e trabalhar apenas alguns objetos de conhecimento ou uma parte da matriz ou parte do material. Então, cuidado, não vale a pena simplificar o currículo, mas vale a pena a gente rever as estratégias, porque, como eu comentei agora há pouco, a relação direta com o que nós
ainda não sabemos sobre o futuro, é preciso cuidar desse currículo também que está sendo desenvolvido. Outro ponto é a gente distinguir o déficit temporário e urgente, esse que a gente está tratando aqui hoje, do déficit ocasionado então por outros fatores que precisam de mais atenção e de mais estratégias. Então a gente continua tendo o olhar diferenciado para cada um dos tipos de aprendizagem que precisam então dessa nossa intervenção. É necessário que a gente crie um planejamento pessoal de estudos, intercalando lazer, descanso, estudo. E aí eu chamo a atenção para o modelo usado pelos concurseiros. Quem aí já estudou para concurso sabe bem como é que a gente monta uma grade de estudos, né? A gente pega tudo que nós temos para estudar, identificamos qual é o tempo necessário e o tempo disponível. E a gente vai fazer a distribuição das tarefas nesse planejamento. Ou seja, eu vou acordar em tal horário, de tal hora a tal hora eu vou tomar café, eu vou tomar banho, escovar os dentes, eu vou assistir televisão, vou estudar de tal hora a tal hora. Então, nesse período de estudos, o que nos cabe? Então, tem uma programação pela escola e uma programação também que nós vamos ampliar ela em casa. Então, o modelo usado por concurseiros, e aí na internet vocês encontram esses modelos de planilhas para a gente deixar visível sempre que possível, né? Para que as crianças vejam, os jovens vejam, para eles se orientarem aí nessa rotina diária. Também em relação à escola, repensar o modelo de avaliação, pensando no modelo diferenciado e diagnóstico. Mais do que nunca nós precisamos da avaliação diagnóstica presente, aliada a estratégias de acolhimento. Porque em tempo de exceção como esse que a gente tem vivido, ou de transição, talvez não de exceção, mas de transição de um modelo curricular, de um modelo de educação para outros que a gente não sabe quanto tempo vai durar, nós precisamos ter diagnósticos claros para que a gente tome decisões conscientes e com responsabilidade. Porque talvez a gente, no susto, tome uma decisão, no susto a gente classifica um estudante nosso como bom desempenho ou mau desempenho, com dificuldade, sem dificuldade, sem ter o diagnóstico claro. E aí, como eu disse para vocês, assistindo o debate de alguns especialistas, eu vi também essa questão muito colocada, que a partir de avaliações diagnósticas fariam agrupamentos de alunos de acordo com o nível de aprendizagem, o nível de desenvolvimento da aprendizagem identificado. Então esse é um risco que a gente corre. É uma estratégia possível. Cada um aí conhece o seu perfil, né? O seu perfil de estudantes, o seu perfil de turma, para quem é professor, professora, conhece o seu perfil de turma. Então talvez uma das estratégias possa ser essa de agrupamentos em horários distintos para que os professores atendam, agrupamentos por nível de aprendizagem. Porém, uma outra estratégia que eu vou reforçar é que também nós podemos fazer um agrupamento utilizando níveis diferentes de aprendizagem para que a gente tenha estudantes que já têm um desenvolvimento mais, digamos, mais avançado, com aqueles estudantes que têm um pouco mais de dificuldade, para que eles também façam aquela famosa aprendizagem por pares, que as metodologias ativas nos colocam aí como uma estratégia ativa de aprendizagem. Então, ter estudantes com um nível de aprendizagem um pouco mais avançado em relação a outro também é uma riqueza, porque a gente pode propor atividades em que um estudante possa interagir com o outro e colaborar nessa aprendizagem, inclusive na indicação daquilo que ele está estudando em casa, daquilo que ele já viu, de programa de televisão, de vídeo no YouTube e por aí vai, né? Então esse acolhimento aliado a essa avaliação diagnóstica é um ponto importante para a gente também pensar. E ao elaborar atividades, a gente pensar naquelas que mais interessem e aquelas que geram engajamento dos estudantes. Né? Porque nós precisamos, como eu falei, né, dois
Dois conceitos que estão muito em voga, que é autonomia e protagonismo, elas estão aliadas a um processo de desenvolvimento, e não de que eu diga para ele, você é autônomo, você é protagonista. A gente precisa construir. O pessoal lá da Tia Dulce deu um oi aqui, quer comentar? Pessoal, se vocês quiserem mandar algum comentário aqui, eu estou vendo pela tela, vou ler, a gente vai conversar. Então, se quiserem escrevendo aí, eu vou fazendo as pausas para a gente interagir, beleza? Faço questão que isso aconteça, porque, como eu comecei dizendo, isso aqui não é uma receita. A gente está falando de estratégias possíveis que eu, Paulo, tenho pesquisado, tenho conversado e visto acontecendo na prática. Então, não é uma receita 100% aplicável a todo e qualquer contexto. Bom, aí como eu disse para vocês, eu dividi aqui as minhas estratégias pensadas, né? As minhas não, né? As estratégias que eu queria compartilhar com vocês para famílias, para docentes e para coordenação e gestão da escola. Para as famílias, que talvez isso está gerando muita preocupação e uma ansiedade, porque nós, de certa forma, voltamos um pouco à rotina de trabalho, de ausência em casa, mas o tempo da escola, o espaço da escola, ele continua fechado. E muitas vezes nós levamos essas crianças, esses jovens, para o ambiente de trabalho, ou a gente deixa em casa com o mais velho, ou temos alguém para poder ajudar ali nos afazeres de casa. Mas em sua maioria, principalmente para quem é autônomo ou tenha comércio próprio, costuma levar, e está sendo feito isso no ambiente de trabalho. Só para lembrar que a gente já viveu isso na nossa história, né? Não muito distante, lá na Revolução Industrial, onde especialmente as mães levavam as crianças para o ambiente das fábricas. E isso a gente pode contextualizar para os tempos de agora, né? É uma realidade que está sendo colocada novamente aí, principalmente para as mães, que historicamente assume a responsabilidade por estar. Minha irmã está aqui dizendo, a Fernanda, que sim, é isso mesmo. Então é preciso a gente também recorrer à nossa história para poder perceber os efeitos que isso teve lá na época da Revolução Industrial, quando as famílias vieram do campo, e especialmente mulheres e crianças estavam presentes no ambiente de trabalho. A mulher com trabalho assalariado e as crianças muitas vezes acompanhando as mães e, portanto, colaborando nas atividades laborais, e muitas vezes remunerado, com baixa remuneração e com uma rotina de trabalho e não uma rotina de lazer, de descanso ou de estudo, né? Então, para as famílias, uma estratégia aqui que eu coloquei para a gente conversar é para a gente negociar objetivos para cada semana. Então, aproveitar o final de semana para negociar aí com as crianças, os jovens, que objetivos a gente vai ter durante essa semana. Ler um livro, assistir um documentário, ter um papo no jantar, no almoço, no café da manhã sobre determinado assunto, tema, que pode ser escolar, pode não ser escolar, ou realizar um objetivo pessoal. Então é importante que as famílias negociem objetivos para cada semana. Um objetivo, uma estratégia já é suficiente para a gente mudar toda uma rotina, né? Toda uma... Não é rotina que eu queria dizer. Para a gente mudar quase que um paradigma, né, em casa. Que objetivos a gente vai ter durante essa semana? Nem que seja um bate-papo onde as pessoas vão se inteirar sobre determinado assunto e a gente vai marcar um dia para conversar sobre isso. Atribua um tempo, então, para estudos, tanto para as atividades programadas pela escola, quanto essas atividades complementares. Então, tem um livro de literatura, tem um livro da escola, temos livros digitais, como eu falei, eu vou postar os cards para vocês dessas plataformas, desses sites que eu identifiquei aqui como possíveis de ser usados. Então pensem nessas atividades complementares, jogos, leituras, maratonas, gincanas. Eu andei vendo hoje na hora do almoço, existem bastantes... perdão pelo erro. Existem bastante
campeonato virtual, online, às vezes de uma cidade inteira, às vezes de escolas de uma rede ou entre escolas também que estão programando. E empresas, instituições, ONGs que estão colocando isso à disposição. Então, de repente, vale a pena pesquisar aí no Google o que tem de disponível. Eu andei vendo bastante coisa legal aí que possa ser feito. Então, organize essa rotina diária e preferencialmente deixe visível para consulta, tanto nossa de adulto quanto para criança e adolescente. E lembrem-se de deixar tempos livres para descanso e lazer. Inclua, se possível, uma alimentação saudável. Nós sabemos que isso é essencial para o bom funcionamento do corpo e da mente. Intensifiquem os hábitos de higiene. Fernanda colocou aqui algo que eu também preparei. Atividade física. Então, o que nós, escola, e nós, enquanto família, podemos também incentivar a prática de atividade física sem ser aquela programada que a gente trabalhava na escola. Mas uma gincana, eu até coloquei aqui, por exemplo, a gincana da... Eu vi isso acontecendo no grupo da minha família, a gincana da foto mais antiga da família. Então a criança tem que conversar com pessoas mais velhas, aí você vai atrás de tios, de avós, e isso cria um movimento, né, de você, inclusive, andar pela casa, abrir e fechar caixa. Então, para a criança pequena, isso é show de bola, porque nós, educadores, sabemos que a coordenação motora ela também é desenvolvida com abre e fecha, com sobe e desce, com esquerda, direita, cima, baixo, para frente, para trás. Então criar... Lembra daquelas brincadeiras do ovinho da Páscoa para a gente a caça aos ovos em casa, de deixar as pistas? Então, de repente, ao invés de só abrir uma caixa de fotografias, a gente também deixa esses itens da gincana disponíveis pela casa para brincar, para que a gente possa também fazer esse movimento. E para nós adultos isso é uma delícia, né? Poder voltar um pouco à ludicidade dentro de casa. Então, alimentação saudável, intensificar hábitos de higiene que às vezes ficam a desejar estando em casa, né? Por não ter uma rotina assim, eu vou acordar, eu vou fazer minha higiene, eu vou para a escola, eu vou voltar, eu vou almoçar, eu vou escovar os dentes, eu vou tomar banho e tal. Então, tomar cuidado porque esses hábitos de higiene, eles precisam ser intensificados, né? Atividade física, como a gente falou. E outra coisa, talvez seja polêmico aí a gente citar, mas eu penso que quanto mais pessoas e quanto mais tempo nós estamos em casa, mais a gente vai precisar falar sobre isso. Que são as pequenas responsabilidades nos afazeres de casa. Eles são importantes e fazem parte da educação. Então, quem sabe a gente pode propor cuidar de uma planta, porque não necessariamente é uma vida que está ali como se fosse um animal doméstico, né? Que é mais complexo de ser cuidado, mas que tal cuidar de uma planta? Ou que tal arrumar o quarto? Quem sabe isso já é um bom começo. E outros pequenos afazeres que a criança possa, e o adolescente possa assumir como responsabilidade aí na sua casa, ok? E isso na escola, pessoal, nós atribuímos, por exemplo, organizar o seu material, cuidar da higiene, cuidar da limpeza da sala, cuidado com o coleguinha, cuidado com o uniforme. Então, isso a gente está transportando para o nosso ambiente de casa, não se esqueçam disso. Então, se isso faz parte do processo educativo, que tal a gente assumir também a nossa parte em casa, né? Que sempre foi importante. Outra dica, né, que eu dou aqui para as famílias diante do que eu pesquisei como positivo. Faça elogios entusiasmados e simule surpresa sempre que puder. Porque sim, na escola a gente faz muito isso para atribuir valor a cada conquista e também para incentivar na superação de desafios. Então, pessoal em casa, faça elogios e demonstrem surpresa sempre que possível, porque cada desafio superado é uma vitória, né? E cada erro tem o seu valor. Nós da pedagogia, claro que depende muito da adesão conceitual que a gente tem ou teórica, mas nós da pedagogia, a gente entende que não há erro, que aquilo que está sendo demonstrado é o que a criança conseguiu desenvolver com o desafio que foi dado.
seja escrever uma letra, um número, fazer uma pintura, responder verbalmente a uma pergunta. Então não há erro. Há processos que precisam talvez de maior intervenção nossa, enquanto educadores e adultos, quanto também pode demonstrar para a gente alguma dificuldade que precisa de um acompanhamento mais próximo, né? Então isso para a escola é um valor imenso e em casa também precisa ser. Então, para as famílias, em suma, é isso, né, que eu preparei aqui como possibilidade de estratégia. Para docentes, e claro, gente, isso aqui que eu estou falando para docentes, para gestores, coordenadores, não é exclusivo, ok? A gente começou o papo dizendo, é um processo mediado por muitas pessoas e uma responsabilidade conjunta. Então, o que vale como estratégia para um aqui na minha fala, pode valer para outro perfil, para outro tipo de perfil aí que vocês possam adaptar essas dicas, né? Então, para docentes, o que a gente pode recomendar? Procure associar o computador e o celular às atividades propostas. Porque em casa não há às vezes não há nem dispositivos suficientemente disponíveis, mas também às vezes o tempo de celular e o tempo de computador, ele não tem uma qualidade tão esperada. Então, que tal a gente associar atividades que eles possam fazer, inclusive pelo celular? Então, editar uma foto, participar de um jogo, acessar uma plataforma, resolver uma charada, um desafio. Então, vamos pensar em atividades que possam associar. Professores, acompanhem o engajamento dos alunos diariamente. Então, se há uma plataforma, vamos acompanhar aí o acesso à plataforma. Se não há uma plataforma, mas se há entrega de atividades, como a gente falou, atividades impressas, com que frequência as pessoas estão indo buscar essa atividade, levar atividade, estão tendo tempo para fazer, estão se organizando ou não. Então, acompanhe o engajamento sempre que possível, né? Resistam à tentação da volta da pedagogia transmissiva. Como eu falei agora há pouco, em casa, as atividades, elas muitas vezes estão atreladas à necessidade de explicação de conteúdo. Então, isso é uma pedagogia transmissiva, ou seja, transmissão de conhecimento. E a gente está falando de outro tipo de aprendizagem, né? A gente está falando de um outro tipo de processo. Então, resistam a essa tentação. Incentivem a gravação de histórias de uma criança contando para outra. Façam a troca de vídeos, de áudio, de uma ligação por telefone para poder contar uma história. Isso eu estou dando como exemplo de uma colega, a professora Aricélia. Eu acredito que ela não esteja aí assistindo, porque hoje é aniversário da manhinha, da mãe dela, né, que eu chamo carinhosamente de manhinha. Mas a Aricélia mostrou para algumas pessoas o vídeo de uma criança que é bastante ansiosa, que é bastante hiperativa, e ela ficou pensando, como eu disse, né, associar computador e celular às atividades. Então ela ficou pensando como é que ela poderia ajudar essa criança em especial que ela mostrou pra gente a passar um tempo maior e a ter um pouco mais de foco no computador. Ela pensou que as crianças poderiam gravar história para outro colega. Então a criança escolheu qual é o colega que ela queria contar a história, gravou a história e aí mandou para a família desse coleguinha pelo WhatsApp contando a história. E por aí a gente vê qualidade de leitura, né, da leitura mesmo, da aquisição da leitura, a gente vê entonação, a gente vê postura, a gente vê a qualidade da história escolhida, né, ou seja, o tema. E aí isso foi muito legal. Então eu estou reforçando aqui algo que a professora Aricélia compartilhou e eu gostei bastante, né? A colaboração nossa, enquanto professores, naquele planejamento pessoal de estudos que eu comentei, né, como dica para a família. Então que nós também ajudemos as famílias a organizarem esse tempo de estudo associado com lazer e descanso. Professores, como a gente falou semana passada, explorem a criação de mapas mentais, de mapas conceituais, tanto os feitos manualmente, né, que a gente possa fazer no caderno e de repente fotografar ou de mostrar durante uma aula, mas esse registro ele é super importante para a criança
né? Criança que eu falo, gente, criança, jovem, adolescente, quanto também para ele perceber a evolução da aprendizagem. Então fica um registro ali muito claro e o exercício de construir o mapa mental escrito é uma síntese do pensamento, é uma conexão de caixinhas, né, de palavras-chave que a gente vai traçando aquela setinha ali para um lado, para o outro e conectando todo o assunto que a gente estudou, que a gente viu e faz uma síntese e a gente guarda. Então, tanto tem esses feitos manualmente na folha de caderno, no papel, quanto também em plataforma. Semana passada a gente deu as dicas aqui de algumas, então uma que eu conheço e já usei é a mentimeter.com, que tem vários tipos ali de gráfico, de mapa conceitual e etc. Quanto também outras, gráfico de barra, de pizza, mas a Mentimeter também é uma boa ferramenta para fazer. E existem outros sites aí que vocês conseguem fazer gratuitamente, né? Outra dica, então, para nós enquanto docentes é promover as gincanas, igual eu comentei. Fotografias mais antigas da família, concurso de fantasia, resolução de charadas, porque a gente pode explorar o raciocínio lógico de um jeito aí super legal. Maratona de contação de histórias. Então, por exemplo, durante essa semana nós vamos fazer 3 dias de contação de histórias. Então, cada um dos nossos estudantes prepara uma história. O professor também pode preparar a sua história para começar ali, para quebrar o gelo do início da atividade. Mas também os próprios estudantes contarem histórias uns para os outros. Então, a gente faz ali uma escala de contação de histórias para que seja feita ali ou durante a semana ou durante determinados dias, né? Concurso de pintura e desenho, que são coisas que a gente pode fotografar, que a gente pode entregar, que a gente pode compartilhar, que a gente pode comparar, que a gente pode classificar, pode fazer tudo que for aí pensado. Gincana de doação de alimentos, produtos de higiene e roupas, porque as famílias estão precisando. Então eu vi aqui, como eu disse para vocês na minha pesquisa, que há algumas gincanas dessas de arrecadação ou de entrega mesmo, né? Que a gente entregue, registra, anota, entreguei um creme dental para um creme dental em uma casa. Numa casa eu entreguei um creme dental e um pacote de papel higiênico. Na outra entreguei um sabonete e uma camisa. Então, isso tudo a gente pode usar também nessas gincanas. E acho bem legal, porque a gente está num período de olhar para a solidariedade, né? Então, pode ser uma atividade legal para ser feita. E aí, pessoal, pensando aí nas estratégias para gestores e coordenadores, eu elenquei algumas possibilidades aqui também, né? Penso que a gente precisa elaborar um plano de redução de danos para esse período aí que está em aberto até hoje, mas que a gente já pode pensar num plano de redução de danos na aprendizagem, principalmente para os próximos 3 anos. É um tempo razoável, pelo que eu vi especialistas falando, que é o tempo que, neste momento, só com o ano de 2020, a gente vai demorar para poder conseguir consolidar estratégias sólidas, né? Então, que tal a gente, escola, coordenadores e gestores, a gente fazer esse planejamento para pelo menos 3 anos? Como eu disse anteriormente, né? Essa redução ela é gradativa e o processo é individual, né? Então, cada um vai ter um desenvolvimento aí que precisa de uma atenção. Outra dica para a escola: organize um tempo para a busca ativa escolar. Todas as escolas já fazem isso, né? Crianças e adolescentes que não se matricularam ou que não se rematricularam, e também para a gente monitorar a participação nas atividades propostas. Então isso tem um conceito, se chama busca ativa escolar. Isso é feito bastante em parceria com o Conselho Tutelar, com o CRAS e com outras instituições governamentais e não governamentais. Mas nesse período aí de ensino remoto, a gente precisa pensar nessa busca ativa, ok? O ensino híbrido, como a gente falou semana passada, tem sido a estratégia mais eficaz do momento, em função desse tempo
online que não é o mesmo do tempo presencial, ou seja, se uma aula tem a duração aí de 4 horas, 4 horas e 60 minutos, conforme a lei diz que é o mínimo que uma pessoa tem direito. Na plataforma eu não consigo, humanamente, como é que eu falo, humanamente ruim, assim, a gente passar 4 horas, opa, voltou, é humanamente impossível a gente passar 4 horas disponível aqui na frente de uma tela, ainda mais para uma criança, para um adolescente, né? Então, pensar que esse modelo híbrido, ou seja, de tarefas síncronas que estão ali no tempo junto com alguém, né, com alguém da escola, na responsabilidade, e aquelas também que podem ser organizadas em outro tempo, mas que a gente considera importante, e nós vamos computar isso como carga horária desenvolvida, né? Mas esse modelo híbrido exige responsabilidade no planejamento, especialmente para associar então essas atividades do tempo em tempo real, né, que a gente chama de síncronas, com as atividades assíncronas, para a gente garantir esse direito às 4 horas mínimas a que toda pessoa tem aí legalmente. E também para a gente fazer essa intercalagem, enfim, fugiu aqui a palavra, mas para a gente intercalar o tempo de lazer, descanso com o de estudo, né? Aquela dica que eu falei no início de organizar grupos a partir de uma avaliação diagnóstica, da observação, com os níveis de aprendizagem. Então, uma outra possibilidade, uma estratégia é a gente organizar grupos com horários de aula diferenciados para um melhor acompanhamento do professor. Ou seja, depois de a gente fazer essa avaliação diagnóstica, a gente pode observar as necessidades de cada agrupamento, ou de cada pessoa, ou da turma inteira. E a sugestão, então, é de não separar os estudantes de acordo com níveis de aprendizagem, mas misturá-los em grupos de diferentes estágios de aprendizagem. Porque com a mediação dos educadores, um estudante pode auxiliar o outro nas atividades e a gente resgata a ideia de aprender coletivamente, né? E desenvolvendo habilidades aí como empatia, autonomia, colaboração, também que a gente tem falado bastante aí nos últimos anos e nesse ano mais do que nunca, né? Então, para a gente encaminhar aqui, nós temos ainda 10 minutinhos. Quem quiser contribuir, fazer um comentário ou quiser entrar aqui na conversa comigo, pessoal, é só solicitar a participação aqui na live, pode entrar ao vivo para a gente trazer algum ponto ou vocês contribuírem aí que estratégias vocês desenvolvem, tanto enquanto família quanto escola, para a gente compartilhar aí com as pessoas. Eu vou citar algumas das plataformas, das empresas e das ideias que eu vou postar a partir do final dessa live. O SAE Digital, SAE, que é um canal no YouTube, que eles disponibilizaram videoaulas desde a educação infantil até o ensino médio, que vocês podem usar gratuitamente, tanto enquanto família, enquanto escola. Eles disponibilizaram isso para ser utilizado e vocês podem recomendar, podem incluir nesse plano pessoal de estudos em casa, né, nesse planejamento estilo concurseiro aí, de adulto, né, que a gente vai adaptar, obviamente, para toda a especificidade da ludicidade, da brincadeira, né? Outro projeto que tem uma plataforma chama Brincando com Arie, com acento circunflexo no E, que é voltado para a educação infantil e para os primeiros anos do ensino fundamental, ali durante o período da alfabetização. Então, Brincando com Arie é uma plataforma que tem jogos, muito legal, vocês vão amar. Eu abri, joguei algumas coisas aqui, claro que tudo isso aqui eu testei para ver se realmente era gratuito, se funcionava, e adorei tudo que eu vi aqui. Lembrando que eu não estou ganhando nada para isso, viu, pessoal? Isso aqui é apenas uma curadoria que eu fiz daquilo que eu encontrei disponível. Outro é do Unicef, chama Incluir Brincando. Tem um documento chamado Guia do Brincar Inclusivo, que é bem bacana também, pensando aí na redução de danos na aprendizagem e também na educação inclusiva para pessoas com deficiência, dificuldade de aprendizagem ou algum tipo de transtorno já previamente identificado. Então, Incluir Brincando, Guia do Brincar Inclusivo Unicef.
Gente, o Unicef tem outro negócio super legal, que depois eu fui descobrindo que existem outras instituições fazendo. São podcasts diários para crianças e para as famílias. É um projeto chamado Deixa que eu conto, do Unicef. Aí tem disponível no site do Unicef, tem um canal no YouTube e tem uma... Eu não sei se chama canal, acho que não. Tipo uma lista do Spotify, que tem as mesmas histórias, são postadas nessas 3 plataformas. Eu ouvi algumas histórias aqui, tem algumas já conhecidas, daquelas histórias que a gente já trabalha na escola, e tem outras ligadas aos momentos atuais também. Achei muito legal. Ouvi algumas histórias, tem histórias curtas, tem histórias mais longas também. Encontrei, pessoal, no site da Prefeitura de Divinópolis, Minas Gerais, um documento chamado Guia de Orientações em Tempos de Pandemia, Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, Divinópolis, Minas Gerais. Eu li o documento, achei muito fácil de entender, muito com a linguagem bem acessível e com estratégias bem possíveis da gente pensar. Então, vale a pena. Outra empresa que disponibilizou videoaulas da educação infantil e ensino médio é o Sistema Positivo de Ensino. Tem um canal no YouTube, então vocês podem procurar lá Sistema Positivo de Ensino, clica lá em vídeos e vocês vão ver a lista tem lá assim, educação infantil 3 anos, educação infantil 4 anos, 5 anos, ensino fundamental 1º ano, componente curricular tal. E aí vocês vão encontrar lá uma sequência de videoaulas super legais, algumas ministradas por professores e algumas usando vídeo, né? Assim, já é um vídeo com a montagem dos conteúdos de forma lúdica ali compartilhadas, e outros são professores mesmo que estão ali dando aula e transmitindo. Outro canal no YouTube que eu encontrei é do SAS Educação, SAS. Também disponibilizou videoaulas para todas as etapas de ensino. Outro site que eu achei super legal chama Escola Games. Por que eu achei mais legal ainda? É porque inclui fichas para o professor. Então, além de ter a atividade proposta com todo o planejamento ali, com a execução para fazer na plataforma, ainda tem assim do lado direito, embaixo, sempre assim, ficha do professor. Então você abre ali, tem todo o planejamento detalhado, tem as habilidades que estão sendo desenvolvidas, o que está sendo trabalhado. Achei super legal e o site é muito bonitinho, visualmente é muito legal de se ver. A UFMG tem um projeto chamado Espaço do Conhecimento, que é voltado especialmente para o ensino médio. Então tem lá no site da UFMG, Espaço do Conhecimento, ufmg.br/Espaço do Conhecimento, e aí tem um blog que tem todo o material disponível lá para vocês. Tem podcast no Spotify, de uma parte que é chamada Pílulas do Conhecimento, super legal. Tem lá contando histórias, tem narração de conteúdos, tem dica para projeto, tem curiosidades, achei super legal. E nesse mesmo projeto, Espaço do Conhecimento, tem os podcasts chamado Pelos Mundos Indígenas. Então, vale a pena também ver. O IFB do campus Recanto das Emas, aqui, Instituto Federal de Brasília, desenvolveu a gincana esportiva. Vale a pena também vocês verem. Eu vou postar o link para vocês aí durante a semana, mas quem já quiser se antecipando, é a proposta de atividade física, viu, Nanda? Atividades físicas, esportivas e de lazer como forma de integração e diversão em tempos de isolamento social. Então, por mais que tenha sido um projeto desenvolvido para eles e para os estudantes deles, eu acho que vale a pena conhecer para vocês verem a estrutura do projeto e as atividades propostas. Eu achei super fantástico. Projeto Mentes Brilhantes, da UFMS. Beijo para a Giselma que está aqui. Gente, a Giselma vai estar conosco semana que vem. Isso eu queria avisar antes de cair 1 hora de live. Semana que vem nós vamos fazer a nossa live na segunda-feira, ok? Não na terça. Excepcionalmente semana que vem. Segunda-feira a gente vai falar sobre educação intercultural. Professora Giselma Chakarowski,
da Universidade Federal da Grande Dourados vai estar com a gente. Eu falei da UFMS porque ela está fazendo o pós-doutorado dela lá. É o projeto Mentes Brilhantes. Tem no site da CAPES, educaps.capes.gov.br, caderno formativo para professores. O caderno chama Iniciação ao Ensino Híbrido. Achei super legal também. Tem muitas atividades para formação de professores disponíveis. E por fim, pessoal, aqui das minhas dicas que eu queria ler hoje, é da Aprendizap. São conteúdos e exercícios que você cadastra lá o seu telefone celular e vocês recebem gratuitamente no WhatsApp para estudar em casa. Então, Aprendizap. ZAP, igual a gente brinca aí com o Zap Zap, ok? Aprendizap.com.br, que vocês cadastrem o telefone, e se vocês forem professores, coordenadores, tem um lugar abaixo para você sinalizar que você é professor. Aí você vai receber também uma parte de orientação para o desenvolvimento e para a proposta dessas atividades. Beleza? Então essas são algumas coisas que eu consegui captar aí do nosso universo da internet. Beleza? Bom, eu andei olhando aqui, ninguém postou consideração, comentário, mais agradecimentos, e eu agradeço também. Agradeço por vocês estarem aqui assistindo. Passa tão rapidinho, né, esse tempo, dá vontade de falar mais. Apesar de eu estar aqui sozinho em casa fazendo essa transmissão, eu me sinto perto. Inclusive quando eu vejo aqui nomes conhecidos, ex-alunos, ex-alunas, família, amigos, eu me sinto extremamente acolhido e me sinto aqui prestigiado, digamos assim, como se eu estivesse também num bate-papo ou numa sala de aula. Agradeço demais e continuo contando com vocês aí para esse nosso projeto de educação na prática. E a partir de semana que vem, como eu disse, nós vamos começar a ter os convidados. Então, essas 2 primeiras lives eu preparei para a gente fazer um esquenta, e a partir de semana que vem eu vou bater um papo aí sobre as demais temáticas com os nossos convidados. Já estamos com a agenda cheia de convidados, viu, pessoal? Até janeiro já temos aí parceiros para discutir com a gente. E para vocês que têm projetos super legais, não se acanhem. A ideia da educação na prática aqui é exatamente a gente trazer projetos de pessoas que não estão na mídia, ou seja, porque aqueles nomes grandes já têm a mídia com eles. A ideia desse projeto nosso aqui é de trazer propostas de pessoas para pessoas, de educadores para educadores, de amigos para amigos. Então, para vocês que têm projetos legais aí, o pessoal lá da Tia Dulce, se quiserem também me chamar em particular aí no Instagram ou no WhatsApp, para a gente compartilhar projetos de vocês, Fátima, Leidiane, todo mundo que está aqui na live, a Ju, quem tiver projeto legal aí e quiser, a gente marca um bate-papo nosso aí em uma dessas semanas, beleza? Que a partir de semana que vem a ideia é essa, a gente bater papo com propostas práticas, claro que sempre alcançando o nível teórico de conhecimento, mas a ideia é a gente compartilhar a prática, beleza? Um beijo para vocês, um abraço, muito obrigado, até segunda que vem, excepcionalmente. Tá joia? Fiquem com Deus e tudo de bom para todos nós. Saúde, paz e muita esperança no coração de todos. Um abraço, pessoal. Até breve.